Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Estamos no nosso momento pós-culto, Glória de Sião Internacional. Hoje é domingo, 7 de maio de 2023. O culto hoje foi o Chuck quem ministrou, e ele ministrou a respeito da guerra pelo nosso futuro. E eu acho que eu preciso do texto, que ele leu. Eu preciso ser breve, porque tem bastante coisa para ministrar. E eu ainda vou celebrar o aniversário de uma pessoa muito querida, sabe? Tudo bem que já é quase a terceira celebração, mas quanto mais, melhor. Jeremias 12, 4 e 5. O tema, na verdade, que está no título do nosso vídeo aqui, né? Qual que era o tema mesmo? Quem que se lembra? Tinha a ver com a selva, atravessando, vencendo triunfantes no processo de travessia da selva que a gente tem que atravessar, ou da floresta, para nós chegarmos na Terra Prometida, para nós chegarmos na promessa. E o Isaac fez uma arte para ele, em que uma pessoa atravessava um lugar ermo, e havia os penhascos ao redor, e água, ao mesmo tempo que havia o ermo, que representa o deserto, havia também águas representando tanto o Mar Vermelho como o Rio Jordão. E depois dessa dificuldade, desse lugar difícil, estreito e tempestuoso, havia uma colina e uma árvore com frutos bons, que simbolizava a promessa e o futuro, porque nós estamos atravessando para o futuro. E o texto que ele leu o meu está na versão Almeida atualizada. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Então, Jeremias reclama e Deus responde para ele. Se você está cansado já, se te fatiga com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? E então o Chuck trouxe a palavra baseada aqui, que também vai bater, esse texto vai bater também com a palavra da Linda e com a palavra do Robert e com a palavra do Shabat. Então hoje realmente temos bastante coisa para falar. Essa é uma guerra pelo nosso futuro. E nós estamos nesse processo de travessia. O processo é atravessar o Jordão e chegar na travessia do Jordão. Esse é o nosso processo. E nesse processo há uma falta de entendimento, há confusão, há conflito, há muitas coisas que estão militando contra nós nessa selva, nessa floresta, nesse processo de travessia. Os que estão a pé, o que o Chuck trouxe de informação e revelação a respeito do texto, quando nós estamos lutando contra algumas coisas, os que estão indo a pé, eles representam aqueles com quem nós temos familiaridade. Se a gente não consegue ir com os que estão a pé, ir com os que são amigos, os que estão conosco, porque eles nos impedem de avançar, e nós não conseguimos romper com eles, como é que nós vamos avançar e ainda ir, como diz aqui, como poderás competir com os que vão a cavalo? Nós precisamos aprender a deixar Deus ativar coisas novas em nós. Assim como Jesus fez quando ele atravessou o deserto para começar a entrar na manifestação, na demonstração de ser o Messias, ele teve de romper barreiras, ele teve de atravessar aquele tempo de 40 dias no deserto, onde Deus, voltando para nós, Deus vai nos desenvolver
vai desenvolver em nós aquilo que Deus criou em nós. Há muitas coisas que estão dormentes em nós. Deus nos criou já com um pacote de habilidades, de dons e etc. E ele tem um momento de nós ativarmos isso. Esse momento de travessia, ele é importante. Deus não quer nos tirar dessa travessia. Ele quer atravessar conosco. É um tempo necessário. É um lugar necessário, é um lugar de tratar feridas que são doloridas, é um lugar, às vezes, em que Deus faz a ferida e depois ela vai curar. Ele permite certas coisas e, às vezes, não fique perguntando por quê, porque a gente fica preso naquele momento de perguntar os porquês e a gente não avança. Deus está caminhando com você? Ele mandou se dar o primeiro passo, você não sabia que ia dar nisso. Mas você deu, você confia nele, ele está caminhando junto com você para atravessar esse lugar difícil junto com você. Depois que você atravessar, você vai chegar na promessa, vai olhar para trás e vai entender, eu espero, por que você teve de passar por isso. Mas durante o processo, não é o momento de você perguntar os porquês, é o momento de você confiar em Deus e seguir junto com ele, avançar junto com ele. E algo que nós precisamos resistir bravamente é a resistência às mudanças quando é tempo de mudar. Deus já tem falado desde 2020 que Ele está mudando a nossa mentalidade. E parece que a gente não consegue mudar algumas coisas. E Ele está dizendo que quando nós resistimos à mudança, no tempo da mudança, nós estamos militando contra Deus. E nós estamos militando contra a nossa própria vitória, porque nós não queremos aceitar o que ele está dizendo que precisa ser mudado. E isso é bem difícil, amados, isso é bem difícil. Todas as outras palavras vão falar a mesma coisa de outras maneiras. É tempo de nós pararmos de resistir à mudança que Deus quer trazer, seja na sua doutrina, na sua tradição, na sua mentalidade, como você avalia as coisas, os seus sentimentos que às vezes você usa como interpretação de discernimento, que não é, vem de uma outra fonte. Isso não é para dizer que você não é crente, que você não é salvo, que você não é bom. Não, é para dizer que você está numa jornada e emperrou num lugar ali que precisa romper para avançar além daquele lugar, onde o seu modus operandi está maculado pela sua resistência de avançar. Nem sei mais como dizer isso. Uma vez que nós consigamos avançar além da familiaridade da síndrome de Nazaré, onde Deus já não opera mais nada, porque aqueles que estão ali se recusam a receber aquilo que você tem para dar, ou onde nós nos recusamos a receber o que Deus tem para dar, mas quando nós rompemos, nós vamos agora militar contra os que vão a cavalo, vamos competir com os que vão a cavalo. E se os que estão próximos, se os que vão a pé representam a nossa familiaridade, as pessoas que estão mais próximos, os que vão a cavalo representam os conflitos do mundo. Então, governo, trabalho, tudo que você faz saindo da sua casa. Tudo isso, nós precisamos romper aquilo que está além da família. Nós precisamos conseguir romper os impedimentos, as chacotas, as murmurações, os cancelamentos e etc. Nós precisamos ser fortes. E nós vamos romper, não é chutando todo mundo, é pelo amor que nós vamos romper e vencer. Vencendo esses que estão no processo da floresta e que estão a cavalo, nós vamos chegar nos leões. Você achou que é melhor ficar lá atrás em Nazaré, então, né? Porque é muito difícil chegar no Jordão, pensar que você ainda tem que nadar e nem sabe nadar, ou, né, pense num impedimento aí que você possa ter, mas além disso ainda tem leões te esperando à margem, e você sabe que a tua provisão para o futuro está do outro lado do Jordão, está em Gilgal, do outro lado do Jordão, e aí você fica nesse impasse, e agora, o que eu faço? Mas Deus está dizendo que os leões que representam o diabo, que quer te impedir a entrar na terra, esse teu adversário, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E você não tem de lidar com ele como você lidaria com aqueles que vão a cavalo ou com aqueles que estão a pé. Mas a chave de tudo isso é você ouvir o Espírito Santo. A nossa religiosidade, ela tem nos impedido de avançar muito,
Muitas vezes nós patinamos bastante por causa da nossa religiosidade. E o que Deus quer nos ensinar é que a nossa religiosidade não é a voz de Deus. A nossa religiosidade é o medo que imita a voz da sabedoria. Nós estamos presos em lugares de trauma e nós passamos a ouvir como que é a voz de Deus, mas do lugar da ferida, do lugar da rejeição, do lugar do trauma. E essa voz não é a voz de Deus. Nós precisamos, como diz o Chuck, né? Ele não falou isso, mas quase, mandar um SOS, sinal de fumaça para Deus e falar: Deus, esse é o meu problema, eu reconheço esse problema, eu preciso do Senhor. Deus quer que nós peçamos ajuda para Ele, Ele não espera que você seja a última batatinha do saco, Ele sabe que você não é, que nós não somos a última batatinha do saco. Ele sabe que nós somos pessoas imperfeitas, falhas, que fracassam e que precisam dEle, e Ele tem prazer em nos ajudar. Então, deixe de olhar no espelho com uma foto de alguém que não é você ali, que é perfeito. Olhe no espelho, veja quem você realmente é e fala: Deus, é isso que precisa de tratamento. Vamos, porque eu quero olhar no espelho e me ver cada vez mais parecido contigo. Então me ajuda nesse processo de transformação. Deus quer isso, esse é o tempo. Nós estamos chegando, acho que no fim do tempo de poder entrar no tempo de Deus, no processo, né, de chegar no fim do processo de Deus, para nós sermos os trabalhadores da seara que Deus espera, quer, anseia por ter nesses últimos dias. Ele já nos deu desde 2020, aliás, para alguns de nós a jornada já é longa, mas muito especificamente Deus tem usado esses últimos 3 anos para forjar sua igreja para tempos realmente de grandes abalos. Nós precisamos, amados, eu imploro, nós precisamos deixar Deus tratar essas coisas que ainda nos impedem de avançar e de romper para o futuro que Ele tem para nós. Nós estamos atravessando um deserto. Nós estamos recebendo a palavra de Deus durante esse processo. E no mês de Iyar, nesse mês de transição, nós precisamos cada vez mais entender os tempos de Deus. É o tempo com a colheita, é a contagem do Homer junto com o tempo de Deus. Entender os tempos, tribo de Issacar. Esse processo de travessia da floresta, da selva, ele é como um processo de digestão. O Chuck deu o exemplo, né? Você coloca a comida na boca, ela tem um caminho certo para passar, ela tem movimentos que vão empurrar essa comida até ela cumprir o seu desígnio e aquele nutriente ser absorvido pelo corpo e o que não precisa mais ser expelido. Há um processo, há um caminho. Nós precisamos nos render ao processo. Pare de resistir ao processo e deixa Deus curar no processo aquilo que não está fluindo bem, aquele intestino que não está funcionando bem, entendeu? Dentro do processo da digestão, o esôfago, o estômago tem que estar com o ácido certo. Deixa Deus curar. E se tem algum problema no trajeto, coloca diante do Senhor e fala: Deus, está com um probleminha aqui, eu não estou conseguindo digerir isso, eu não estou conseguindo chegar nesse momento, eu não consigo sair dos que estão a pé para ir para os que estão a cavalo, estou com medo do que tem lá na frente, que são os leões, eu não sei, minha mentalidade não mudou ainda. Fala para ele, deixa ele curar esse processo e que o amor seja o teu guia, não a religiosidade. O amor. A gente gosta de olhar para as pessoas e ver os defeitos dela e é cheio de demônio, todo mundo é cheio de demônio, mas e o amor? Porque Jesus lidou com pessoas endemoniadas também, os discípulos eram tudo imundo. Deus precisou tratar na vida deles e ele tratou com amor, de vez em quando umas pauladas, umas cajadadas, mas ele deu a vida por eles, ele não expulsou ninguém. Judas saiu sozinho, ele não foi expulso. Jesus não expulsou nem a Judas. Então, quem somos nós para criticar, amaldiçoar vidas, porque nós achamos que elas são endemoniadas? Nós precisamos alinhar essa mentalidade de como nós vamos tratar as vidas. Por quê? Porque, amados, pensem como está o mundo e como são as vidas que sairão da grande colheita. Elas vêm pingando de demônio. A gente vai falar disso daqui a pouquinho na palavra da Linda. O povo vai vir realmente num estado como muitos de nós nunca vimos, porque nós somos de uma outra geração.
Os nossos problemas, por piores que fossem, não vão ser tão ruins quanto os problemas dos que vêm nessa grande colheita. E a gente vai ter que ter amor sobrenatural para receber essas vidas. Então, vamos deixar Deus se manifestar nesse processo, que o processo de manifestação se complete, para que sejam abertos os portais em nós, unindo céus e terra. Deixa Deus te posicionar, o amor te guiar, a religiosidade você vai resistir bravamente, o que quer se levantar lá de Jezabel de religiosidade na nossa vida. E você vai deixar Deus falar como e onde Ele vai te posicionar, com a palavra e com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Na adoração, as palavras e as promessas que nós cantamos, as profecias que vieram, uma delas foi que esse é o dia da luz. Hoje é o dia da luz. É o dia em que Deus vai dispersar as trevas com a sua luz. Imagina o lugar onde você está, o Brasil, por exemplo, que é trevas. Imagina que hoje Deus acendeu a luz. Pá! A manifestação da luz de Cristo entrou em nossas vidas hoje numa outra proporção, de uma maneira que nunca houve antes. É um gatilho novo que Deus fez, que é para o nosso hoje, é daqui para frente. Assim seja, em nome de Jesus. Com isso, o engano será disperso, o engano será desvendado, será exposto à luz. Véus serão removidos e ouvidos serão desimpedidos, em nome de Jesus. Portas de bronze e de ferro estão sendo tiradas do seu... Como é que fala? Como é que chama? Hinges. Como é que chama a parte da porta onde a porta fica presa, que eu esqueci. Eu sempre esqueço esse nome, né? Mas vocês sabem o que é. Ninguém está me escrevendo para me dar um... Das suas dobradiças, há portas de bronze e de ferro que estão sendo removidas das suas dobradiças, dos seus lugares. Essas portas, essas portas, elas são essenciais. Nós somos os porteiros, os guardas que Deus colocou às portas, e nós estamos recebendo a autoridade para abrir e fechar. Não é a fechadura, é onde a porta está encaixada mesmo. Então, nós vamos receber a permissão, a autoridade para impedir e permitir o que vai entrar e vai sair dessas portas, porque nós estamos num momento de alinhamento de portais. O portal é uma porta. Deus está tirando o que estava fechando esse acesso. Então, o acesso está sendo aberto, mas cabe a nós, como porteiros, exercer a autoridade de impedir e permitir o que será passado, o que vai entrar e vai sair, por meio desses portais. Senhor, dá-nos esse discernimento e também dá-nos essa autoridade em nome de Jesus. Mostra-nos o que nós precisamos fazer, porque o Senhor tem aberto novos caminhos para nós e Ele tem desentulhado poços. E Ele diz, não temas quanto à sua provisão financeira, não temas porque a nossa falta de fé e o nosso medo geram confusão e engano. E Deus quer que nós nos movamos a partir da fé, da confiança, e não do que nós podemos ver e que nos gera medo. Então, que suba, que surja, que seja multiplicada essa fé em nós, em nome de Jesus. Para o Brasil, o Senhor trouxe uma palavra em relação à mesa do banquete e ao evangelismo durante o batismo do Tiago, em que ele estava indo para trabalhar no mundo de novo, para servir mesas num lugar que muitos de nós diríamos que seria pecado servir, e em que Deus está falando, eu preciso de luz no meio dessas trevas, e eu vou enviar quem? Outro ímpio? Não, vou enviar o meu servo. Então, Senhor, nós te agradecemos pela vida do Tiago, nós pedimos que a cobertura do teu sangue seja constante sobre a vida dele, e que o teu poder e a tua unção possam explodir e transbordar dele, para que muitas e muitas vidas sejam alcançadas, mas enquanto isso, ele fique guardado em nome de Jesus. E ele transportou no meio do batismo o que falou, o que Deus está fazendo por meio do Tiago é abrir esse portal para o Brasil, em que o Brasil se assenta à mesa desse banquete, e o Brasil, que tem um chamado de celeiro de missionários. O que são missionários? São evangelistas que vão discipular vidas e nações.
Então, o que o Tiago vai fazer? Ele vai ir para um lugar tenebroso. O Brasil tem o chamado de entrar em lugares tenebrosos, mas ele não vai fazer isso com o espírito de ghostbusterismo, porque ele não vai conseguir amar as vidas, ele vai ficar dando um soco para todo lado. Então, nós precisamos sair como nação desse espírito, que nós tivemos um treinamento maravilhoso de intercessão, melhor ainda de libertação. Por causa da nossa herança de feitiçaria, idolatria e religiões africanas que vieram para cá, Deus nos deu graciosamente maravilhosos ministérios de libertação, nós aprendemos muito com eles, mas nós também, muitas vezes, vamos além do que Deus manda, nós esquecemos do amor, ficamos com o ghostbusterismo. A gente precisa deixar Deus nos alinhar, para que a gente não se mova a partir do medo, se mova a partir do seu amor. O amor é que vai nos guiar nessa grande comissão para o Brasil de evangelismo nas trevas, com amor, sinais, milagres e maravilhas. Nós recebemos em nome de Jesus. Também uma outra palavra profética foi que para aquela Valerie Lyons, em que havia uma porta do passado que Deus estava fechando, e essa palavra é para todos nós, né? Havia uma porta do passado, ele já está falando isso há 3 anos, né? E eu estou fechando as portas do passado. E muitos de nós não queremos largar o passado, daqui a pouquinho ele fechou a porta e a gente ficou, né, nesse passado. Nós precisamos pegar o bonde que está atravessando e deixar o que é para trás, para trás. E Deus falou assim, as portas do passado eu estou fechando e eu tenho novas portas para serem abertas. E até de domingo, segunda, terça, quarta, até quinta-feira à tarde, você vai ouvir a estratégia do Senhor para entrar nessa porta do futuro. E há um mover do inimigo para aprisionar o rugido. Deus está destrancando e abrindo a prisão para que o leão, o rugido, possa se manifestar, o rugido do corpo do Messias. E nós precisamos não permitir que o rugido seja aprisionado novamente. É tempo do rugido. Deixa eu ver qual é o texto que eu anotei aqui, se é o texto certo mesmo, que é Amós 3:8. Amós 3:8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou Yahvé Deus, quem não profetizará? Isso é muito importante, isso que eu estava tentando ler aqui. Nós não podemos rugir prematuramente, amados. Diga, eu não vou rugir prematuramente. Jesus não me deixa rugir prematuramente. Muitas vezes nós temos uma visão, nós vemos o chamado, nós não ponderamos, não perguntamos, Espírito Santo, como, quando, onde, por quê, né? A gente corre. Nós não podemos ser afoitos, não podemos ser imaturos. Precisamos, ainda que o Espírito Santo fale, ele mostre e fale, corra, enquanto você corre, continua ouvindo, não tapa seus ouvidos, você precisa ouvir a orientação completa que o Espírito Santo está te dando. Não podemos rugir prematuramente. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos, guia-nos, não deixa a gente rugir prematuramente em nome de Jesus. E o Justin Hanna, ele trouxe, o do teclado, ele trouxe uma palavra sobre os calçados novos, que Deus ia nos dar uma promoção relâmpago. E eu queria saber como é que chama quando você faz um choque para a pessoa que teve um ataque cardíaco, morreu, você dá o choque nela, não sei como é que fala essa palavra, porque as duas coisas estavam andando juntas no meio da pregação, entrelaçadas. Eu acho que foi isso que eles estavam falando. O Senhor quer nos dar calçados novos e ele vai dar uma promoção relâmpago, entre aspas. Ele vai fazer isso como se fosse um choque, para que nós possamos ter novos calçados, entre aspas, para a nova estação. E a gente vai aplicar isso com outras palavras que vieram durante a semana. Para o Brasil, Deus deu outra palavra. Brasil, entra no tempo de Deus. Eu acho que eu que estava adorando e eu ouvi, e aí eu liberei também no meio do vídeo. Entra no tempo de Deus, Brasil, não desanime, porque a palavra do Chuck, eu acho que foi também, veio falando sobre medo do fracasso. Nós temos um medo de fracassar, nós temos desapontamentos, temos ofensas, temos frustrações, e nós precisamos nos arrependermos desses sentimentos e renunciar esse medo, porque
a gente fala, Deus não... por que veio essa frustração? Porque Deus não fez como eu queria. Você orou por alguém que não foi curado, você foi numa viagem e não foi o que você achava, você foi pregar e não deu certo, você fez algo que te frustrou muito e você acha... E você tinha uma expectativa que Deus faria e Deus não fez. Nós culpamos muito a Deus por muitas coisas e mesmo que nós não culpemos a Deus, a nossa expectativa frustrada, desalinhada, gera sentimentos que nos aprisionam. Nós precisamos aprender a tratar com esses sentimentos, resistir, renunciar, se arrepender, porque nós estamos no processo aprisionando a nós mesmos e é como se nós aprisionássemos a Deus. Então, nós não permitimos que ele se mova, se torna uma prisão para nós. E para romper com isso, o início de tudo é a mudança da mentalidade. Foi o que Jesus fez com os discípulos caminhando com eles 3 anos e meio. Foi uma mudança de mentalidade e mesmo 2 anos depois eles ainda estavam, né? Deus fala uma promessa para você, como fez para Pedro, e Pedro vira, e João? Como é que vai ser com João? O que João tem a ver com isso? É com você. O teu chamado é com você. Pare de competir, pare de olhar e comparar. Amados, não é mais tempo. A igreja madura não compara e não compete. O cotovelo é a última batatinha do saco entre os cotovelos do mundo, que nós somos o cotovelo do corpo de Cristo. Ele precisa saber quem é em Cristo para exercer cabalmente a sua função na sua plenitude, ouvindo o cabeça que é Jesus. O cotovelo não vai se comparar com o punho, porque são alhos e bugalhos, uma coisa não dá para comparar. Cada um que faça com excelência aquilo que foi chamado para fazer, desenvolva os dons que Deus deu, não compare e não compita. Eu acho que fala assim, não seja competitivo, pronto, melhorou? E a palavra que o Chuck trouxe para o Keith, para de ser um velho coroco, né? Para de agir como um velho. Nós ainda temos os nossos estresses, as nossas preocupações, e nós precisamos mudar a maneira como nós agimos e reagimos diante das dificuldades. A nossa ação e reação diante do Mar Vermelho foi uma. A nossa ação e reação diante do Jordão é outra. E quantos outros rios e quantas outras travessias nós tivermos à frente, quantas outras selvas e florestas nós teremos de atravessar, as nossas ações e reações, elas são, as do passado já foram, não é mais a mesma coisa, a estratégia não vai mais ser a mesma, são coisas novas que Deus está fazendo. E nós precisamos ter um novo posicionamento. Isso implica em ter que ouvir o Espírito Santo constantemente. Não é ouvir o que ele disse lá atrás, é ouvir o que ele está falando hoje e lá na frente ouvir o que ele está falando no hoje, mais para frente. Não fique preso nas coisas, no seu modus operandi do passado, porque isso se torna religiosidade. Esse foi o fim das palavras proféticas e a gente vai voltar agora lá no Shabat e a gente vai acabar no mesmo lugar que a gente acabou agora, porque está tudo entrelaçado. Glória a Deus por isso, né? O tema do Shabat foi o processo do tempo, que é o que nós estudamos hoje. E o Justin Hanna, o do teclado, ele trouxe a palavra de Lamentações de Jeremias, Lamentações, versículo 3, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Sabendo disso, que a cada manhã há algo novo, uma porção nova que Deus nos dá, como o Chuck falou em relação, eu até esqueci de falar, o Chuck hoje falou sobre a graça, né? A graça que Deus nos dá para que nós possamos atravessar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E então, primeiro, quando você não renova a sua mente hoje, o que você vive é o ontem. Quando você não renova a sua mente hoje, a provisão que você terá é do ontem. Quando você não renova a sua mente hoje,
A visão que você terá das pessoas é a de ontem. Ela não serve mais, ela já está vencida. 2. Não aborde o hoje, não trate o hoje, não venha para o hoje com a mentalidade do ontem. Hoje não é ontem. É como se eu viesse falar com a fulana, como se eu estivesse tratando a fulana como se ela fosse a Beltrana. Não é, são duas pessoas diferentes. O hoje é diferente do ontem, que vai ser diferente do amanhã. Então, são momentos diferentes que nós precisamos tratar como o momento certo. A mentalidade de hoje não é a mentalidade de ontem. Deus está fazendo um giro muito rápido. E nós não podemos tratar as pessoas hoje como se elas fossem a mesma pessoa de 10 anos atrás. A não ser que ela esteja presa num negócio, ela continua vivendo sendo a mesma pessoa. Mas hoje nós temos provisão nova para essa mesma pessoa. Então, não trate a pessoa de hoje com a crítica e o juízo com base no que ela fez ontem, ou no mês passado, ou no ano passado. Não trate as circunstâncias de hoje como você tratava aquela mesma parecida circunstância no passado. Deus nos dá uma nova graça, uma nova misericórdia, uma renovação para que tudo mude. E aí ele trouxe o exemplo do Chuck, que o próprio Chuck trouxe hoje. Eu me levanto hoje, passo tempo com Deus para eu poder tratar das minhas coisas e para eu poder estar pronto para tratar das tuas coisas, dos teus problemas. E por que a gente passa tempo com Deus, então? Para renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, para que nós possamos chegar no hoje, tratar e lidar com o nosso hoje de forma nova, não com a mentalidade de ontem. Nós vamos tratar o momento, o mês, o ano, a circunstância, as pessoas, com a unção para o hoje, a mentalidade do hoje e não do ontem. Nós vamos renovar. O que é renovar? É substituir algo que está quebrado. Quando nós usamos a mentalidade de ontem para tratar de hoje, nós estamos nos movendo a partir de uma mentalidade quebrada, uma mentalidade ferida, uma mentalidade corrompida, uma mentalidade que não serve para tratar hoje. A ferramenta que eu usava no relógio antigamente não é a mesma ferramenta que eu vou usar no relógio de hoje, porque ele já foi reformado pelo processo e agora essa ferramenta já não encaixa mais. Então, eu vou fazer o quê? O meu instrumento, ele é quebrado, ele é ferido, ele é inadequado, ele não é útil mais para cuidar desse relógio. Me entende? Ou seja, nós precisamos buscar a Deus nesse lugar onde nós vamos renovar o nosso entendimento, substituindo aquilo que está quebrado por algo que é novo, que é são, que é curado e que é adequado para o nosso hoje. Nós vamos buscar a Deus para cuidar dos outros com essa renovação. Porque Deus vai enviar vidas, é tudo a respeito de vidas e colheita, né? Deus vai enviar vidas hoje, no tempo do hoje, para eu cuidar. E eu preciso ter algo para eles que é para o hoje. É uma ferramenta hábil, ela é adequada para o hoje dessa pessoa. Passe tempo com Deus. Ele vai tratar de você e ele vai também ter algo para outras pessoas que ele vai enviar para o seu caminho. E o Chuck falou hoje, né? Que difícil que é fazer as pessoas terem tempo com Deus e lerem a palavra de Deus, que é uma das coisas mais difíceis, uma das disciplinas mais difíceis que nós temos hoje em dia no corpo de Cristo. E se nós não pudermos enxergar as pessoas e tratá-las como pessoas novas do novo de hoje, nós não poderemos avançar nós mesmos, de novo. Se eu não consigo enxergar uma pessoa como uma nova oportunidade, uma nova unção, um novo tratamento para o hoje, se eu não conseguir ver essa pessoa já renovada, já aos olhos de Deus, eu mesma não consigo avançar. E o exemplo que o Justin deu foi a esposa dele. Ele falou assim, vamos dizer que ontem a minha esposa deu um piti, e ela deu mesmo. Ele não falou pelo quê? Pode ter sido porque alguém se machucou, pode ter sido porque queimou o bolo, pode... um milhão de maneiras tranquilas né? Porque uma pessoa pode dar um piti, porque viu um rato, sei lá, e saiu para matar o rato.
né? A gente faz escândalo por muitas coisas diferentes. Ele só falou, imagina se ontem eu tive de ter uma maneira de cuidar dela, de me relacionar com ela por causa daquele piti, daquele momento que houve uma explosão. Hoje eu não posso olhar para ela e me posicionar para falar com ela e me relacionar com ela como se fosse ontem, porque ontem teve piti, hoje não. Então eu não posso constantemente conversar com ela como se ela fosse aquela pessoa de ontem, a não ser que ela todo dia tenha um piti. E então nós temos de ter diferenciar duas coisas. Isso é muito importante, gente. O discernimento do juízo, do julgamento, da crítica. Nós muitas vezes exercemos uma crítica e um julgamento das vidas que não são do Espírito Santo, não são o discernimento do Espírito Santo, e nós não sabemos a diferença, nós não colocamos isso à prova. Sem a renovação da mentalidade, a gente não consegue saber a diferença. A gente olha o histórico, é o que a gente está vendo, mas a gente não está perguntando para o pai como lidar com isso, e a gente automaticamente lida com esse tipo de juízo e crítica como a gente sempre tratou 20 anos, 30 anos, até 40 anos, até antes de vir para Jesus. É a mesma reação. E Deus está falando, não é mais aceitável isso. Quando é o Espírito Santo que te dá o discernimento, o ato da resposta vem com amor incondicional. Esse amor, ele não gera o que o julgamento gera. O julgamento gera um ato de separação, eu não quero me envolver com essa vida, eu quero que ela vá embora, que ela nunca mais venha aqui, eu quero que ela fique bem longe, eu quero segregar, eu quero impedir, eu quero não ser contaminada. O amor faz o oposto. O amor fala, eu estou aqui para te amar e te restaurar. Eu não tenho medo do que eu acho que vejo em você. Eu vou agir em unidade, vou gerar plenitude, vou influenciar e contagiar você. Você não vai me contaminar. Eu vou te contagiar com o amor, a glória, a alegria, a paz do Senhor. Eu sou a fonte geradora de cura e libertação para você. Quando o Espírito Santo, e isso acontece, agora trazendo uma exceção, às vezes o Espírito Santo fala, você precisa não estar com essa pessoa hoje, não quer dizer para o resto da vida. Nós precisamos aprender a discernir os tempos das instruções de Deus. Às vezes ele manda você não andar com uma pessoa hoje porque ela precisa tratar algumas coisas ou porque você não tem habilidade para ajudá-la com as coisas dela. Porque você não tem o upgrade que você precisa por causa do seu espírito de juízo, julgamento e crítica. Então Deus vai tratar você até o momento em que você pode ajudar essa vida, ou que você pode mudar a maneira como você enxerga ela, porque agora você enxerga o que Deus vê nessa vida. E aí, talvez amanhã ele tenha outra instrução para você. A gente coloca as instruções de Deus, às vezes, na caixa da perpetuidade. Não vai rolar mais isso com a igreja madura. A igreja dos últimos dias, ela precisa ouvir a cada instante e deixar Deus mudar de ideia se ele quiser. Ah, mas Deus não muda de ideia porque ele não é homem para mentir. Não, mas ele muda de estratégia. E às vezes o que ele falou para mim hoje não é um absoluto. Não estou falando do caráter de Deus, da obra de Deus. Estou falando de coisas, de orientações para o dia a dia. Isso a gente tem que buscar diariamente. Amém? Em nome de Jesus. Haja renovação. Fala assim, haja renovação da minha mente por mim e pelos outros também, em nome de Jesus. 2 Coríntios 5,17. Eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Se você é nova criatura, então você precisa agir de maneira diferente do que você agia antes de ser nova criatura. Você é um homem espiritual. O seu espírito é um com Deus e o espírito do próprio Deus habita nesse espírito que é um com Deus. Você já não é mais o seu passado. Pare de agir como se você fosse o seu passado. Como se você fosse você no seu passado. Haja mudança de mentalidade. Haja mudança de mentalidade em nome de Jesus. Brasil, haja mudança de mentalidade.
haja mudança de mentalidade, de todos os traumas que nós passamos nos últimos 2 anos. Senhor, em nome de Jesus, haja mudança de mentalidade. Nós não vamos mais agir e reagir como se estivéssemos no momento do trauma. Nós te pedimos perdão em nome de Jesus por esse medo de falhar, esse medo de nossas expectativas em ti serem frustradas, porque o Senhor não fez como a gente achou que o Senhor ia fazer. Nada está fora do prumo, o Senhor não errou, o Senhor não dormiu no ponto. Nós nos alinhamos com essas pedras de fundamento que o Senhor já estabeleceu para essa jornada de travessia. Brasil, tu és mais do que vencedor, és filho do Altíssimo, não é como Israel, o primogênito, mas é filho, tem função, tem propósito, tem desígnio, tem chamado, e Brasil, você vai entrar no tempo de Deus, em nome de Jesus, e você vai exercer o teu chamado, passo a passo, em nome de Jesus, para a glória do Pai, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Falando de filhos, eu vou voltar na libertação, mas vou trazer uma pequena interrupção aqui. Nós estamos entrando num jejum por Israel, por 21 dias, 1 hora por dia, pelo menos, de intercessão, mas se você puder só 5 minutos, não tem problema. E um jejum, se você puder jejuar, alguns vão jejuar muito, outros vão jejuar pouco, conforme o Espírito Santo nos mandar. Esse será um tempo único na história da igreja, nunca antes na história da humanidade e da igreja. Mais de 5 milhões de cristãos se uniram por uma mesma causa ao mesmo tempo. E essa causa sendo Israel, que já gera grande controvérsia no corpo de Cristo. Deixe só esclarecer algumas coisas. Israel não é mais especial do que as outras nações. Mas Israel tem um chamado. Israel é o primogênito dentre as nações. E Israel é o lugar onde está Jerusalém, onde está Sião. E as promessas da vinda de Cristo são para Sião, a primeira e a segunda vinda de Cristo. Jesus é um homem verdadeiro, real, que vai voltar num lugar específico, verdadeiro e real, que é Sião, que é Jerusalém. Agora, Israel é uma nação que peca, é uma nação falha, ela não é mais especial, ela é um dos lugares mais imorais. Tel Aviv é uma das cidades mais imorais que eu já vi na minha vida. Ali tem muito aborto, muito homossexualismo, muito problema, muito paganismo. Os jovens israelenses, eles são bem seculares, e quando eles vão buscar a sua espiritualidade, você sabe para onde eles vão? Tanto lugar para ir, eles vão para a Índia. Muitos vêm para o Brasil pular carnaval. É uma juventude perdida. Assim como nós oramos pela nossa juventude, nós vamos orar pela juventude em Israel, em nome de Jesus. E quando Israel clamar, Jesus fala para Israel, né, para o povo, em Mateus 23, citando o Salmo 118, ele fala, então, Jerusalém, ele está chorando por Jerusalém, ele fala, vocês não me verão mais, até que vocês digam, bendito que vem em nome do Senhor. Isso, para alguns, a interpretação é que Jesus só vem quando eles clamarem. Mas é uma interpretação dupla, porque Deus não depende da gente clamar. Se Deus dependesse da gente clamar para ele vir, ele não viria nunca. Mas é porque o tempo de Deus, o Moed, vai fazer um Kairos no nosso Cronos. Quando estiver próximo da vinda do Senhor, um dos maiores sinais é que Israel, Jerusalém, os judeus em Jerusalém vão clamar bendito que vem em nome do Senhor. E o Espírito Santo faz esse movimento próximo da vinda. Nós estamos próximos da vinda, o Espírito Santo está movendo e o povo lá está clamando mais do que jamais em toda a história da humanidade. Nem quando Israel era Israel, eles clamavam isso nessa proporção. Bendito que vem em nome do Senhor. Os tempos da vinda do Senhor estão chegando e nós vamos interceder para que haja salvação em Israel. Israel não tem privilégio quanto à salvação. Não tem um ser vivo, um ser humano que vai entrar nos braços do Pai sem Jesus. Não existe. Salvação é somente em Cristo Jesus. Não tem como. Então nós vamos interceder para que eles, o primogênito, a nação primogênita, o povo primogênito seja salvo. Porque nós que somos caçulinhas, não somos melhores do que os primogênitos. Eles também oram por nós.
nós vamos orar por eles, em nome de Jesus. Amém? Ele vem. Então, junte-se a nós, o jejum começa hoje, o período de intercessão começa hoje, e vai terminar lá no dia 28, e você pode acessar o site Isaías 62, jejum, em inglês, Isaiah Fast, Isaiah 62 Fast. E você vai encontrar muitos ministérios, pode entrar no ministério do iHop Kansas City, do ministério do Floripa House of Prayer, aqui em Florianópolis, F-Hop, eles estão fazendo, tem mais de 5 milhões de pessoas que já se cadastraram para participar. E ministérios estão fazendo isso online, então a Igreja da Cidade está fazendo, o pessoal da Betel está fazendo, tem muitos, eu não vou lembrar todos agora, procure aí na internet que você vai encontrar. E uma vez ao dia, entre com algum deles, o pessoal do TCJ2 também, de volta ao Concílio de Jerusalém 2, que nós fizemos a tradução uma época, também estão fazendo, então procure aí as chamadas, os links e participe com alguém perto de você, ao vivo ou pela internet, desse tempo de intercessão. Mas para nós estarmos aptos, né, como disse no meio do culto hoje, para chegar no tio que vai passar por nós, por favor, vamos levantar os escudos e fechar as brechas. E a palavra de libertação de quarta-feira do Robert Heidler foi bem isso. Como é que o inimigo não vai nos acertar? Ele não vai nos acertar se as nossas brechas estiverem fechadas. E ele falou dos muros de proteção ao nosso redor, sendo a justiça, o homem justo. E ele trouxe vários versículos falando sobre a importância de nós sermos justos, de nós sermos retos. E isso me lembrou um texto em Apocalipse que fala dos atos de justiça dos santos. O que são os de linho puro, branco, resplandecente. O que é esse linho puro, branco e resplandecente? São os atos de justiça dos santos. O que é ser justo? Deixa eu mostrar para você. Vamos dizer que esse aqui é Jesus. Esse caderno é Jesus. Deus olha, o Pai olha para Jesus, santo, 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 justo, perfeito, reto. Deus olha para mim, ó Deus, ó dia, ó vida. Tem misericórdia disso. O que é isso, Deus? Um ser que precisa de justiça. Eu posso obter justiça de mim mesma? Nunca. O que eu preciso fazer? Ser justificada. Ser justificado é estar dentro de Cristo, de modo que agora quem aparece é Ele. Então, quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus. Logo, sou justificada, porque estou em Cristo. Essa é a justiça que precisa ser manifesta em nós. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, nos movemos somente dentro desse corpo, que é o corpo de Cristo, com a orientação do Espírito Santo para fazer o que ele me manda fazer. Agora eu estou respaldada pela justiça de Deus. Além disso, ele trouxe o processo que nós passamos por estarmos, nós não somos daqui, mas nós estamos aqui e temos um corpo que está trabalhando a sua salvação constantemente, uma alma que está trabalhando sua salvação constantemente. O espírito agora já voltou para a habitação de Deus. Já tem a ligação, já tem a herança, já tem a hereditariedade, já está com o DNA, a filiação, a paternidade, está tudo certo aqui. Mas a alma e o corpo continuam, apesar de a alma já ser encontrada e salva, ela continua trabalhando a sua salvação e o corpo ainda tem, pela carnalidade, as concupiscências do pecado. Nós temos tentações constantes e nós de vez em quando caímos. Essas tentações vêm do inimigo e o que essas tentações querem fazer? Abrir uma brecha nos muros de proteção que guardam a minha comunhão com Deus, que guardam a minha integridade e plenitude em Deus. Agora, anota isso. Enquanto as muralhas de proteção estiverem intactas, Satanás tem um acesso muito limitado ao que ele pode fazer. Como é que a gente vai manter essas muralhas de proteção totalmente fechadas? Bem, Deus nos deu um sistema de alarme. Espírito Santo, palavra de Deus, consciência. Você está lá lendo a palavra, o Espírito Santo traz um texto e fala, isso é contigo. Ui, meu Deus, é comigo mesmo. Isso é uma forma de gerar o constrangimento, a convicção de que eu errei, de que eu pequei. Eu tenho duas saídas aqui, eu posso aceitar ou rejeitar. Eu posso reconhecer ou dizer, não, não fui eu não fiz isso. Eu posso brigar com Deus. Quando eu reconheço o meu pecado, eu entro num processo.
Nesse processo, eu vou reconhecer o pecado, eu vou me arrepender. O arrependimento gera uma decisão para mudar de posição, o que gera uma confissão. Sem a confissão não rola. Confesse os seus pecados uns para os outros para que você possa ser curado, certo? Então, reconheça, arrependa-se, confesse, e daqui para frente os seus atos vão mudar, porque não são mais baseados naquele pecado, naquele posicionamento, são baseados em outro posicionamento. Agora você pode expulsar os demônios. Não expulse antes. A gente vive expulsando o capeta de nós mesmos sem arrepender-se do pecado. Você não pode, porque veio uma seta que trouxe um demônio. Não, só entrou se houve brecha. Essa brecha requer reconhecer, arrepender-se e confessar. Fechar a brecha. Agora você tem autoridade para mandar embora e não voltar mais 7 vezes. Detalhes importantes, a gente aprende isso em libertação. Então isso aqui é uma pincelada master. Ok? O Espírito Santo, a palavra e a nossa consciência vão gerar essa convicção de que eu pequei e eu tenho que tratar com isso. Não transfira a culpa, síndrome Adão e Eva, não transfira. Trate e avance, em nome de Jesus, ok? O Robert falou do livro dele, que ele falou que tem lá, chama Liberte-se, Set Yourself Free, liberte-se. Deve ter em português, eu imagino, deve ter tem na Amazon, não sei. Que é um livro rapidinho, curto, ele falou... Você pode ter 1 milhão de coisas para ser liberto. Esse aqui é o primeiro caminho. Você vai ser liberto de muita coisa aqui. O que você não for liberto aqui, nesse processo desse livro que eu estou te ensinando, pelo menos você já fez uma boa rapa, um geralzão grande, tirou aquela camada de cima para poder entrar no mais profundo. E lembre-se, Deus é fiel e justo para te purificar, te perdoar os pecados, te purificar de toda injustiça para que você seja justo. Se abrir brecha e sair de estar em Cristo, não quiser tratar, é sair daqui. Sair daqui te expõe a ser injusto. Um monte de brecha aberta. Vocês entenderam as analogias, né? Amém, aleluia. E ele falou algo muito importante em relação à nossa moralidade. A moralidade gera justiça, ou a moralidade é um reflexo dessa justificação e desses atos de justiça. Então, nós precisamos ficar de olho nas nossas ações morais, amorais ou imorais, ao que nos leva à palavra da Linda Heidler, de quarta-feira, sobre libertação, em que ela falou, olha, nós somos formados por Deus no ventre da nossa mãe, mas a gente não começa a vida aqui. Nós começamos antes da fundação do mundo, quando Deus já nos conhecia, nós já estávamos nele antes da fundação do mundo. Em algum momento ele decide, agora você vai entrar na humanidade. Nesse momento, Cronos, eu vou te inserir na humanidade. Aleluia, glória a Deus, bora lá. Aí você entra na humanidade e você entra num sistema caído. Quando você nasce, você já está devendo para o inimigo. Você já está endividado até as tampas, seu salário do pecado é a morte. O que você vai fazer, o que Deus vai fazer na sua vida nessa trajetória é te restaurar o que você entende da sua origem, da sua identidade, do seu destino, do seu propósito, personalidade, dons, talentos, habilidades, etc. Mas começa com origem, identidade e destino. Da onde você veio? Você não veio da queda, você não veio de um lar fragmentado, você veio do amor e do desejo do Pai de te inserir na humanidade. Naquele momento ele escolheu teu pai e tua mãe. Ai, que horror, podia ter escolhido melhor. Tá todo mundo caído, não tem ninguém melhor ou pior. Tá todo mundo, o salário do pecado é a morte. Todo mundo com a sentença de morte já decretada, não tem jeito. Então, o que ele vai fazer? Ele, na nossa trajetória de travessia aqui na Terra, ele vai nos dar todas as chances para nós termos o nosso novo nascimento. A partir do momento que a gente nasce de novo, o que ele quer restaurar? Nossa paternidade, para resolver o problema de rejeição, para que nós possamos resolver o problema da rebeldia. Porque quando nós não entendemos a paternidade, nós rejeitamos a figura de autoridade dos pais e nós nos rebelamos contra a autoridade, que na verdade é o reflexo da autoridade de Deus, o Pai. E aí, sendo rebeldes, o que a gente vai fazer? A carne vai militar contra Deus todos os dias da nossa vida e a gente vai resistir o padrão de Deus, a moralidade de Deus, os princípios de Deus, o caminho de Deus, que é Jesus. Então, no fim das contas, tudo coopera para eu resistir a Cristo. Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele veio ao mundo e Ele me amou primeiro. Ele me amando primeiro, o Espírito Santo está sempre me atraindo a Ele, até o momento em que eu digo sim. Quando eu digo sim para Deus, Ele vai tratar o meu entendimento dessa minha origem, eu vim do Pai.
A minha identidade é ser noiva de Cristo, é ser filho do Altíssimo. E o meu destino é dar glórias ao Senhor e entrar no seu corpo e executar as suas obras, com a personalidade que Ele me deu, com o propósito, com os dons, com os talentos, com as habilidades, tudo isso sendo forjado e desenvolvido para a glória de Deus, para o quê? Uma grande colheita. Vidas, 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 vidas. Depois ela traz Bom, vamos lá. Paternidade, primeira coisa. Autoridade, segunda coisa. Né? Rejeição, rebeldia. E Deus vai tratar mais algumas coisas no nosso caráter, especialmente nesses últimos dias. Uma delas é a moralidade e a imoralidade sexual. O que está acontecendo com a nossa cultura? Eu já falei isso em algum seminário ou aqui mesmo. Eu recomendo os livros do Jonathan Cahn, especialmente o último livro. Qual que é o último livro, Márcia? O último livro é Não sei do que dos deuses. Esqueci o nome. Esqueci mesmo, alguma coisa dos deuses. Em que ele mostra para nós que a civilização ocidental que nasceu na palavra, que nasceu na cultura judeu-cristã, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela veio para nos libertar do paganismo. O mundo todo, desde Adão, desde a queda de Adão, se move no paganismo. É idolatria, é feitiçaria, é sacrifício humano, sangue derramado, e imoralidade sexual como culto de adoração, porque também tem sangue aí na imoralidade sexual, no ato sexual, de forma perversa, para alimentar as trevas e manter o inimigo, o povo, a humanidade cada vez mais aprisionada e longe de Deus. Quanto mais pacto você faz, maior a sua distância de separação entre Deus. O meu pecado me separa de Deus. Isaías 59, 1 e 2, é isso? Nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, quanto mais o ser humano peca, pior é. Aí você vem de uma linhagem podre já, com uma torção de iniquidade absurda. Já tem uma resistência grande, mas o Espírito Santo vem, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo vem. Agora, tem pessoas que têm uma herança já abençoada, já vieram consagrados ao Senhor Jesus, e esses vêm de maneira um pouco mais fácil, não precisam de tanto as densas trevas. Não se preocupe, a graça de Deus é suficiente para qualquer barreira de divisão entre nós e Deus. Deus, ele vem nos resgatar. Nós ainda precisamos exercer o nosso livre-arbítrio para dizer sim ou não para Deus. Mas o que acontece na cultura que é pós-cristã? Ela está voltando para o paganismo. Se quando, vamos dizer, os discípulos foram para as nações e houve uma colonização portuguesa no Brasil e Portugal trouxe Jesus para o Brasil de certa forma, não trouxe de forma maravilhosa, mas trouxe. Aqui é a terra de Vera Cruz. Nós temos um porto seguro do nosso Salvador. O nome das cidades que ele nos deu, que estão hoje deturpadas e caídas, foram uma consagração. O Brasil ainda vai nascer de novo, mas nós temos bases nas nossas leis e na nossa cultura em geral de uma civilização judeu-cristã, baseada na Bíblia. Os Estados Unidos ainda mais, porque já nasceram de novo. O que acontece quando você se torna uma nação cristã é que você sai do paganismo. Para sair do paganismo, você tem que nascer de novo e expulsar os demônios. Então, você expulsou os demônios. O que acontece quando você volta para o paganismo? Volta tudo muito pior, acompanhado 7 vezes mais, porque aqui a gente vai fazer uma fortaleza mais forte para dessa vez Jesus não entrar, certo? É o que está acontecendo com o mundo ocidental. Europa, Américas, que tem um berço que vem de uma civilização atualmente judaico-cristã. Então, o inimigo ele faz isso como? Ele tira Jesus das escolas, tira a Bíblia das escolas, da sociedade, coloca cada vez mais a imoralidade sexual como sendo aceitável. Por meio disso acontece o quê? O derramamento de sangue, e você vai se aprisionando cada vez mais. Com isso com a imoralidade sexual, vem o aumento do aborto. O que toda a civilização pagã no mundo fez? Além de cultos espirituais, adoração com prostituição e imoralidade sexual, sacrifício de criança. Então você vê o derramamento de sangue e o aprisionamento por meio de rituais de adoração pagã sendo reintroduzidos nas nações ocidentais que foram
de colonização judeu-cristã. É o que o inimigo está, lembrei do nome do livro, O Retorno dos Deuses, A Volta dos Deuses, falando que o paganismo está voltando e essas práticas estão sendo difundidas e as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Então, uma mãe que fala que os filhos deviam ter vários parceiros antes de casar para aproveitarem mais a vida, o que ela está fazendo? Ela está jogando os filhos para o sacrifício, para a imoralidade da prostituição cultural dos templos pagãos, que hoje são as nossas danceterias e raves e lugares onde você está ali naquele mantra da batida, se injetando, cheirando, se prostituindo, ficando com não sei quantos por noite. Isso se torna um ritual religioso, pagão, sincretista, que mistura tudo e mais um pouco. E isso faz com que aquela vida fique cada vez mais aprisionada. Por que a gente está falando de tudo isso? Porque nós precisamos ser libertos dessas coisas e saber que o inimigo está gerando uma cobertura imensa de trevas sobre as nações e que a grande colheita dos últimos dias vai sair dessa cobertura de trevas. Eles não vão vir como nós viemos. Vai ser tudo muito diferente, muito pior. E nós vamos ter de ter, assim como as trevas estão aumentadas, nós vamos ter de ter uma unção e uma dose de amor sobrenatural transbordando muito para nós podermos abraçar essas vidas sem o julgamento, com o discernimento, para que elas sejam libertas e serão libertas muito mais rápido, apesar da podridão, porque a glória da igreja vai aumentar e a unção vai aumentar e o poder e a glória vão aumentar e haverá sinais, milagres e maravilhas. Essa é a nossa herança como igreja dos últimos dias. Em nome de Jesus, amém? E então nós precisamos estar de olho no que o inimigo está fazendo, mas nós precisamos buscar mais a presença de Deus. Mais para lidar com as fragmentações das almas, as ligações de alma, os corações feridos que estão fragmentados, onde há ninhos e infestação de demônios. Então, quando a gente não quer tratar uma coisa que Deus está falando que é para tratar, o que a gente pode estar gerando em nós mesmos? Um ninho de demônios, pelo amor de Deus, uma infestação. Como é que a gente vai tratar dos outros na grande colheita se a gente não consegue nem tratar do nosso? A gente não tem olhos para ver os nossos pecados, nós precisamos enxergar. Não é acusação, condenação, não, é Deus amando o seu corpo de tal maneira que se precisar tirar um nódulo aqui, ele vai cavar, vai doer, vai sangrar, mas ele vai tirar aquele câncer. Depois vai cicatrizar. Deixa Deus tratar. E algo que acontece quando nós entramos nessa adoração pagã e nessa feitiçaria que nós não percebemos muitas vezes, né? Nós buscamos, quando nós estamos no mundo, nós buscamos na feitiçaria, o que nós queremos? Poder. Nós queremos aquele poder. Quando o inimigo nos dá acesso a esse poder, isso é um portal com uma via de mão dupla. Ele também tem acesso a nós. Olha como é sério isso. A gente precisa entender essas dinâmicas, pelo menos o básico, para quando o Espírito Santo falar algo, aquilo já vem à mente. É isso. E como é que faz mesmo, Deus? Lembre-se, não existe livro de receita fixo. Deus pode tratar a mesma coisa de 10.000 formas diferentes. Então, nós precisamos ainda ouvir o Espírito Santo. Sim e amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Não vou falar mais aqui porque já entendemos o que Deus está fazendo. Nós ainda estamos sendo libertos e nós precisamos deixar Deus nos libertar. Vamos orar e jejuar por Israel. Aproveite também, engata já a hora pelo Brasil também. E aproveite esse processo do tempo de travessia. Aproveite o processo do tempo de travessia, porque o nosso dia de hoje é luz. E nós vamos deixar Deus mudar a nossa mentalidade, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos entrar no tempo de Deus. Nós declaramos, Deus, que eu vou entrar no tempo de Deus, a minha casa, a minha família vai entrar no tempo de Deus. Nós vamos entrar no tempo de Deus, o Brasil vai entrar no tempo de Deus e Israel vai entrar no tempo de Deus também. Usa-nos, dá-nos a intercessão. Lá no site do IHOP tem 21 dias com intercessões diferentes por Israel, se você precisar. Nós selamos esta palavra, Deus, em que nós estamos justificados em Ti, dentro de Ti, e nós comemos de Ti. Tu és a carne que nós vamos comer agora, o corpo que nós vamos comer agora, essa carne que foi rasgada
para que nós pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos e entrarmos nos teus braços, sermos transformados e voltarmos para resgatar mais vidas, empoderados, cheios do Espírito Santo de Deus. E ao passar por essas tribulações, desse caminho de selva e floresta, nós seremos prensados. E ao sermos prensados, haverá muito azeite para manter as nossas lâmpadas acesas. Este é o meu corpo que foi partido, moído por minhas transgressões. Esse é o corpo de Cristo que foi partido, moído pelas minhas iniquidades, transgressões e pecados. Eu como em memória, me remembrando ao seu corpo e entrando no seu desígnio, propósitos e chamado para mim. Em nome de Jesus. O Brasil come de ti, Senhor, para sermos participantes de ti, para permanecermos em ti. Nós, como nação brasileira, fale em nome da sua nação, nós comemos de ti. Comemos profetizando que os nossos filhos comerão de ti. Nossos pais comerão de ti. Nosso círculo de amigos mais próximos comerão de ti, comerá de ti. Até os nossos inimigos se converterão e comerão de ti. E ao comermos de ti, somos curados, somos libertos. Nós entramos no teu tempo e atravessamos para o futuro que o Senhor tem para nós. Nem posso imaginar o que vocês estão ouvindo com o microfone tão perto. Esse é o sangue de Jesus. Jesus disse, esse é o meu sangue. Ele não falou que é como, que ilustra. Não, ele falou, este é o meu sangue. Este é o teu sangue, Senhor. Nas dimensões do Espírito é o teu sangue. Nele está o teu DNA, a tua alma, a tua vida, a tua vontade. O Senhor falou isso para Pedro, né? Que ele faria o que ele não queria fazer e onde ele não queria ir. Nós agora somos teus escravos, teus servos. Voluntariamente escolhemos abrir mão das nossas vidas para viver a tua. Porque o Senhor morreu a minha morte para eu viver a tua vida. Então eu quero escolher viver a tua vida. Eu bebo de ti, gota por gota, entrando na tua herança, na hereditariedade do sangue de Cristo. Estabelece o hedge of protection, a cerca de fogo, de vida, de proteção do teu sangue ao nosso redor, por todos os lados, em todas as dimensões do nosso ser, corpo, alma, espírito, mente, coração, sentimentos, pensamentos, emoções, vontade, consciência, subconsciência, inconsciência, livre-arbítrio, tudo, 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 todo cantinho do nosso ser. Nós submetemos a ti, bebemos de ti. Sem esse sangue, nós não podemos viver. O Brasil bebe de ti. Recebe uma infusão da tua vida, da tua glória, da tua plenitude. Minha família, eu profetizo que beberá de ti e entrará na grande colheita que está por vir. Serão transformados de idólatras, feiticeiros e imorais a santos, filhinhos do papai, noiva do Cordeiro. Ah, que dia tão glorioso será esse, Deus! Nós profetizamos que Deus não perdeu o bonde, Deus não dormiu no ponto. Ele cumprirá o seu tempo em nossas vidas. E o Brasil entrará nesse tempo. Eu entrarei nesse tempo, minha família entrará nesse tempo. Lechaim. Amém, amados?
para essa travessia vitoriosa, triunfante, para esse processo de vitoriosos e vencedores. Eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito, e receba o sopro de Deus, que entrará dentro de ti, e ao sair pela tua boca, desbaratará até os ventos do inimigo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Seja enviado para o lugar de trevas, explodindo de luz e glória e bondade, amor e paz, e armado até os dentes, e com todas as suas cercas de proteção fechadas, seladas pelo próprio Deus, o guarda de Israel, que não dorme e não falha e não cochila. Amém? Amo vocês. Shalom, shalom. Volta. Semana que vem é Dia das Mães, e a gente não sabe o que vai acontecer ainda no Dia das Mães. E no ano passado, Dia das Mães e Dia dos Pais, a gente não fez a tradução, por causa da questão da família. Então a gente vai ainda estudar como é que vai acontecer isso. Fiquem antenados para saber o que vai rolar. E não esquece de orar por Israel. E eu amo vocês. Fui.